Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui tentando aproveitar o máximo possível a visita do Robson aqui em São Paulo. Então a gente aproveita para fazer o quê? Trabalhar. Né, Robson? Bom, pensando que o objetivo dessa visita é justamente a gente turbinar o trabalho, né? Mais do que justo. E verdade seja dita, né? Trabalhar contigo é um prazer, é sempre uma oportunidade, sempre a gente aprende muita coisa, então tá para um prazer também, tá para uma coisa que a gente aproveita o feriado fazendo coisas que a gente acha importante e que gosta, né? Exatamente. Nós sabe, Robson, que avisar, a gente não sabe quando que vai ao ar, né, esse vídeo aqui, mas para que vocês possam ter ideia, hoje é 2 de novembro de 2023, e é pela manhã ainda, na parte da manhã, agora 11 horas. E porque nós estamos preparando um monte de vídeos que a gente não sabe, vai ter um monte de viagens por vir agora, e não só pelas viagens, eu também estou preparando gravações, porque eu vou passar bastante tempo afastado, pelo menos umas 3 semanas afastado, em fevereiro, né, provavelmente, e então a gente precisa de muito conteúdo. Então a gente não sabe quando vai, mas vocês precisam apenas entender que tudo está sendo gravado com muito carinho e com muito amor. Tanto para a gente ter uma continuidade, né, na energia da egrégora, de reunir as pessoas nesse momento que sempre tem uma abertura para o plano espiritual, né? Mas também para a gente conseguir, de uma certa maneira, alinhar as energias, né? Porque existe mesmo um sentido em a gente ter essa reunião regular, né? Como no Evangelho sempre tem nas terças-feiras, uma oportunidade que se abre a todos nós. Na sexta-feira, mesmo com o vídeo gravado, abre-se também, né, essa união das energias das pessoas, e é uma oportunidade de mudança para todos, e ao mesmo tempo que no vídeo gravado não tem aquela espontaneidade, mas tem essa força da gente se conectar com algo maior que nós. Então isso vai ser muito importante da gente manter, e a gente está preparando tudo isso com muito cuidado. Exatamente. Então, coisas boas estão por vir. Tu está com o livro do Chico para a gente ler aí? Estamos, sim. A gente está estudando o Essencial. Talvez as pessoas do ao vivo vão estranhar, né? Porque eu já li esse aqui, então, claro, na sexta-feira eu vou pular, mas eu não vou explicar por quê. As pessoas vão ter a revelação em breve, né? De por que o Robson está trocando a numeração. Mas aqui nós estamos no capítulo 14, o livro O Essencial, Recortes do Espírito Emmanuel, né? Psicografia do Chico Xavier, e o título é Atritos. Nos atritos do mundo não te omitas, aceita. Que seria de nós sem a prova que educa?
Pelo buril do artista, faz-se a pedra obra-prima. A mente sem problemas repousaria inútil. A luz do sofrimento vem de pranto e suor. Se a provação te apura, rende graças a Deus. Acho que eu posso começar comentando esse. De vez em quando, a gente sempre tem feito uma conexão com o que estamos estudando na hora, né? E no estudo de Joana de Ângeles, agora nós estamos lendo o segundo conjunto de capítulos, né? Que é do capítulo 4 ao capítulo 7, e depois do 7 até o 10, que é um livro Plenitude, que é o livro 3 da série psicológica, e Joana de Ângeles tirou esse livro para falar especificamente da dor e do sofrimento, né? Tanto em termos de um viés psicológico, mas como se fizesse uma ponte para a razão espiritual da existência da dor, né? E ela própria começa o livro citando Buda, falando sobre o motivo da existência da dor, né? Então, uma das questões dessa parte do sofrimento já é estudada pelo ser humano há milênios, né? Porque o Buda é anterior ao Cristo. E sempre essa pergunta, ela vai aparecer nas nossas mentes, né? Por que Deus deixa existir a dor? Se ele é todo poderoso, se ele tem a capacidade, né, de estalar o dedo e pronto, sumiu a dor do mundo, né? Por que ele não faz isso? E uma das respostas de Joana tem a ver com, tem hora que o nosso coração está tão duro, né? A gente está tão rebelde, revoltado, vingativo, que a única oportunidade que Deus tem de conseguir tocar o nosso coração é fazendo ele se quebrar, né? Trincar pela dor. Porque a dor, ela tem esse poder de fazer o desejo de mudar. Então, às vezes, a gente está naquela estagnação, né? Naquele momento em que a nossa mente se fechou, e aí a dor é a ferramenta que faz a gente ter esse movimento de se abrir para o novo, né? De saber, não, se eu não aguento mais essa dor, eu preciso que as coisas mudem. E aí, nessa hora, a gente abre o nosso coração. Então, aí Emmanuel fala exatamente a mesma coisa com outras palavras, né? Emmanuel sempre é muito direto na fala dele. E como diria o próprio Chico, né? Agora a gente não tem mais as parábolas, né? Agora está sendo dito para a gente claramente as coisas, só não entende quem não quer entender. Então ele está dizendo, a dor é uma ferramenta para o nosso próprio bem, né? Para a gente poder se abrir quando a gente está muito fechado. Então acho que esse é o principal sentido desse trechinho, né? Emmanuel, ele sempre, como tu bem disse, ele é sempre muito direto nos assuntos, né? E ele veio, através da mediunidade do Chico, fazer exatamente essa ponte, né? De não mais deixar as coisas debaixo dos panos, né? Obscuras, né? Ocultas. Né? Ele veio para trazer mesmo, né? Botar a gente para pensar as provações, as tribulações diárias. Agora, lidar com atritos nem sempre é a tarefa mais fácil, mas não tem como fugir delas, né? Não tem como fugir, pode transmutar tranquilamente aí, Jordelei. Se a gente entende atritos, essa questão da relação com o outro, né? Isso realmente é inevitável, e tem muitas sabedorias orientais que às vezes sugeriam, né, que a gente se isolasse. Então é comum na cultura tibetana, na cultura indiana, aquela figura do religioso que se isola numa montanha ou se isola numa caverna, né, para poder trabalhar o espiritual. Só que é um trabalho solitário. Então, por mais que ali ele está colhendo algum tipo de avanço espiritual, o verdadeiro avanço é aquele que se faz na prática. E a prática é no contato com as outras pessoas, né? Então, como que eu sei se eu já trabalhei em mim a compaixão, se eu não tenho alguém por quem sentir compaixão? Né?
Como eu sei que eu trabalhei na minha mente ou no meu espírito a bondade, se eu não tenho para quem exercer essa bondade? Então, o relacionamento com os outros é a nossa grande tarefa no sentido de desenvolver a nós mesmos, né? Só que aí, quando a gente está com outro, a gente confunde do tipo assim, fulano tem que se consertar, fulano tem que mudar tal coisa, né? Fulano tem que aprender a perdoar. E, na verdade, a função desse fulano é nos fazer, é modificar nós mesmos, né? E, então, acho que é um pouco por aí. Mas esse é um assunto bem profundo mesmo, né? A gente vai falando, vai falando dele aos pouquinhos. Aí. Bem profundo. Bem. Que Deus nos abençoe muito. É só sentar aqui para trabalhar que começa essa energia toda. Que coisa de louco isso. Não, isso mesmo, essa transmutação, pessoal. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela oportunidade sublime de servir com amor e com paz. Que neste momento em que as Tuas bênçãos nos cobre com as alegrias sublimes do amor, trazei-nos, Senhor, as capacidades de amar, de perdoar e de compreender. Neste momento, Senhor, nos entregamos com tudo aquilo que possuímos e que temos, com a bondade em nossos corações, com a simplicidade em nossos corações. E permita que neste e em todos os instantes da vida, a Tua luz ilumine o nosso ser, mostrando as transformações necessárias, mostrando os caminhos necessários, e assim servir com humildade. Humildade é essa que colocamos as nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade. Para que seja feita a Sua vontade e não a nossa. Para que se cumpra os Teus desígnios, a nós confiados. Mas permita, Senhor, acima de tudo, que o amor, que a bondade, que a luz esteja sempre presente em nossa vida. Assim, rogamos o auxílio dos irmãos de luz, mais indicados para conduzir, para orientar e para dirigir os trabalhos deste dia. Namastê. Que a presença sublime do Criador, que as forças mais brilhantes do amor estejam sobre vossas cabeças, sobre vossos corações, sobre vossas ações e sobre vossos pensamentos. Que a bondade do alto ilumine as sombras da ignorância que ainda nos domina. Que a presença de Jesus seja o farol a iluminar as nossas ações e atitudes, abrandando o amor e o perdão. É com imensa alegria que venho aqui
pela primeira vez, trazer-vos um pouco de reflexão, de conversas, de ideias que por vezes podem parecer soltas, mas que desejamos, na força do nosso ser, de auxiliá-los nas reflexões do dia a dia. Hoje, quando olhamos a sociedade terrena de forma muito ampla, entre aqueles que habitam o período das provas e das expiações, pela existência corpórea, e aqueles todos que, libertos da matéria condensada, encontram a liberdade relativa conforme o seu agir, o seu pensar, o seu entender. Ainda vivemos limitados a crenças que nos acompanharam em longos períodos da religião e da fé em nossas caminhadas pelas terras santas da matéria. Levamos conosco para o além-túmulo as lembranças mais duras e rígidas daquilo que chamávamos de caminhos de fé. Levamos as experiências mais amargas, comprometidas pelo preconceito, pela descrença, pelo descaso. Aonde nos impedia e nos impede até os dias atuais de olharmos com liberdade para tudo que nos cerca. Então, enquanto cristãos, abraçamos o nosso segmento e condenamos o do outro, dentro das crenças cristãs. Enquanto espiritualistas, e aí a amplitude das fés, das crenças, aumentam consideravelmente. Criticamos a do outro em benefício da nossa. Mas no momento de agir, de falar, de compreender, então recitamos os inúmeros avatares que conhecemos. Temos de prontidão no arcabouço do nosso saber limitado Shiva, Buda, Jesus, entre tantos outros. Recitamos, rememoramos, mas no momento em que precisamos abrandar, acalentar o nosso saber, nos tornamos céticos para as crenças alheias, fervorosos
para o nosso saber e fracos para o nosso crer. Somos conhecedores de tudo e de todos, mas não temos a perspicácia necessária de muitas vezes compreender que faço parte de um grande movimento, que independe do que penso, que independe do que passo, mas que reflete em tudo que vivo. Acreditam muitos estudiosos do além que a vida fora do nosso sistema solar ocorre com as mais belas supervisões do amor e da paz. Mas desconhecem os estágios primários que cada um destes estados necessitou enfrentar ao longo dos milênios já vividos por aquelas nações, por aqueles povos. Mas o que dizer se conseguimos esquecer e ignorar a nossa própria história e o nosso próprio tempo? Quantos de nós hoje rememoram os tempos áureos e a predominância dos faraós, a não ser no momento em que usamos de seus exemplos para reafirmar algo que me engrandecerá. Neste momento eu não falo dos historiadores. Não compreenda mal. Quantos de nós pegamos os livros sagrados, sagrados para os homens, que pela força, que pelo poder, que pela política, escreviam, sem preocupados com a exatidão, mas voltados com os seus entendimentos, que eram esparsos, e que nos dias atuais nos agarramos como uma boia à deriva, tentando resgatar os náufragos da fé. Quantas e quantas vezes olhamos para os profetas justificando o Cristo ou o condenando. Mas vejam, queridos irmãos e irmãs, de aprendizado e de vivência. Neste momento, não se trata da nossa fé em crenças dominantes nas mentes humanas. Se trata daquilo que está além do que as palavras e os textos possam
grafar e memorizar ao longo dos milênios da história que está por vir. Estamos em um momento em que o caos parece dominar. E então, mesmo que medrosos, que assustados, como crianças imaturas, ao ter aprontado e sabendo da reprimenda que receberemos de nossos pais, nos acuamos. E então desejamos amargamente que tudo se encerre para que o drama não ocorra. Então profetizamos o fim dos tempos, a aniquilação da sociedade. Profetizamos os inúmeros meteoros, as ondas das explosões solares, o colapso da informação, da tecnologia. Como se fosse a solução para então iniciarmos uma vez mais do ponto zero uma nova sociedade, onde os fracos, onde os sofredores, onde os que necessitam da vida não pudessem mais estar. Então nos julgamos melhores pelo conhecimento, por uma que outra ação de benevolência. E condenamos milhares e multidões à vivência nos mundos ainda mais sofridos pelo seu estado primitivo de formação e de existência. Quem somos nós para poder dizer a este ou aquele que permanecerá ou que partirá? Quais as capacidades reais que, enquanto de posse da matéria, que nos incuba em uma capacidade restrita de informação para determinar os desígnios e as necessidades deste planeta que chamamos de Terra ou de Gaia. Aqui, berço das civilizações em regeneração, Jesus coloca sobre nossas mãos, sobre nossos zelos, sobre os nossos cuidados, aqueles que faliram inúmeras e inúmeras vezes. Pois a estes é dada a oportunidade de se reerguer, oportunidade que tem sido aproveitada por milhares de irmãos nos mais diferentes formatos probatórios e provatórios da vida neste globo. Daqui, grandes pilares luminosos que hoje são consagrados e escutados, forjaram as mais duras e sangrentas batalhas, e com o ato de nascer e renascer pelos ventres das mães, tornaram-se
os pilares do equilíbrio. A este mundo, a este plano da consciência humana, em matéria e em espírito, ainda teremos muitas vindas ao educandário do corpo terreno e à universidade do espírito imortal. Não critique jamais o que o outro tem a oferecer, mas aceite de bom grado e com muito amor tudo o que você tem recebido. Grato pela oportunidade de servir com amor e com paz. Me coloco à disposição para algumas perguntas. Olá, querido mentor. Eu tenho aqui muitas perguntas mesmo, que estão selecionadas desde os meses passados. Então a gente poderia... Vamos adiantá-las. Tem algumas perguntas muito de ordem, vamos dizer assim, quase filosóficas, né? E que tem essa energia da busca por um esclarecimento. Uma delas é do Sandro S. Cavalcante, que ele fez a seguinte pergunta: o véu do esquecimento, quando passou a existir? Foi quando em frequência passamos a nos afastar de Deus? Foi uma ação do não-luz? Eu estou entendendo aqui que ele faz referência ao anjo, né, decaído. Meu querido irmão, o véu do esquecimento é uma das leis do universo. E ela foi criada para que espíritos em condições ainda de não equilíbrio pudessem refazer as suas tarefas sem sofrer amargamente as lembranças e as memorações do passado. O véu do esquecimento, à medida que passamos na senda da evolução, ele vai ficando mais brando, mais suave e mais leve, até chegarmos aos estados mais elevados da consciência, e então estarmos abertos às realidades do espírito. Ele não começa com a queda dos seres das sombras, dos anjos caídos, pois esta também é apenas uma história e não um fato. Muitas transmigrações espirituais ocorreram, e aqueles que já haviam conquistado a liberdade de vivenciar outras existências, ainda preso nas matérias necessárias para cada morada das casas que existem no universo de Deus. Ao serem encaminhados para as consciências vigentes aqui neste plano, necessitavam esquecer aquilo que os conduzia para os caminhos do orgulho e da perdição. Então veja, na condição do planeta Terra, milhares e milhares e milhares de outras moradas possuem
a mesma característica. Aonde o conhecimento precisa brotar do auxílio daqueles que invisível conduzem, e não pela uma mente desperta, que então, fragilizada pelos conceitos morais, éticos e egoístas, poderia escravizar a população desde o seu início. Então o véu do esquecimento adentra como o remédio, o bálsamo mais seguro para transitarmos diante da habilidade capacitada para cada vivência na prova da matéria. E à medida que avançamos, estas barreiras que ligam o consciente ao inconsciente ficam mais tênues e passamos aos poucos rememorar nossas vidas anteriores, dando-nos a possibilidade das regressões ou até mesmo das visualizações. Mas não imagineis ser um castigo, pois não é. É, sem a menor sombra de dúvidas, uma das maiores bênçãos do Criador para conosco. Obrigado, mentor. Se a gente imagina, né, que o véu do esquecimento é uma bênção, às vezes as pessoas que têm um raciocínio assim, mas se eu lembrasse, ia ser mais fácil de eu consertar o que eu fiz, né? E isso às vezes traz uma certa rebeldia nas pessoas. Será que isso é uma estratégia, assim, do plano denso para nos envolver em rebeldia? Nem sempre, filho. A grande maioria dos astutos usam da benevolência para a agressividade. Precisamos ser diretos, como nosso querido Emmanuel sempre foi. Mentes ardilosas argumentam nos passos corretos para realizar o incorreto. Na mesma energia em que você veria o seu erro, você veria aonde erraram com você. Na mesma força, você veria aonde você errou com os outros. E como ficaria a nossa situação se ali víssemos na figura do nosso pai, da nossa mãe, do nosso companheiro, da nossa companheira, o olhar duro daquele que nos feriu? Teríamos a mesma espontaneidade de deixar fluir os sentimentos mais nobres que o véu nos possibilita? Ou estaríamos, uma vez mais, diante da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a lutar duramente para não ser sucumbido uma vez mais? Conhecemos a fragilidade da mente humana e temos que ter a maturidade de compreender
que nem com o que lembramos temos a capacidade de lidar. Imagine então com as dores, com as aflições que estariam diante de nós, diante da condição moral que possuímos. Obrigado, mentor. Acho que eu compreendi, né? Às vezes a gente acha que a lógica vai conseguir dobrar os sentimentos e muitas vezes não é assim. Nós falhamos demais com os sentimentos e não com a lógica, filho. Uhum. O que acontece com a lógica sua quando você está em uma crise de raiva? É verdade. E aí a crise de raiva sobrepõe qualquer outro instrumento da mente, não é? Aí estão as nossas fragilidades. Certo. Tem uma pergunta de Noah 7618. Como sermos mais tolerantes e perseverantes no ideal do Cristo, amai ao próximo como a ti mesmo e fazei ao próximo aquilo que querei que vos seja feito? A escrita mais clara do que estas? Não. Mas aí podemos reforçar a pergunta anterior, a resposta anterior. Mesmo diante do véu desfeito, diante dos nossos olhos, não temos a capacidade de compreender e de vivenciar. Ainda amamos o nosso semelhante, olhando a nós. Ainda perdoamos o nosso irmão, olhando a nós. Ainda vivemos os preceitos do Cristo, olhando a nós. Belo e maravilhoso começo, olhar a si próprio. Mas do ângulo da psicologia, da sociologia, ou até mesmo da filosofia, que envolve estes belos ensinos, onde pudéssemos nos despir de toda a vaidade, de todo o sentimento, tornando-se neutro. O que seria o viver o Cristo nas ações e nas palavras? Respostas bastante complexas para uma frase tão simples e bela. Mas este sempre foi Jesus, capaz de suscitar o raciocínio rápido e lógico e os questionamentos mais profundos para aqueles que podiam. Hoje, cabe a nós, aos poucos, ir eliminando tudo o que se encontra com as roupagens que nos incomoda. Por que a aversão, a fé
a forma, a conduta em que nossos irmãos conduzem suas vidas ou suas crenças? Por que ainda olhamos tanto para os equívocos dos outros, em vez de centrarmos todas as forças a nós mesmos, para as nossas questões mais íntimas, de perdoar nossos entes queridos, de vivenciar a harmonia e a plenitude nos laços amorosos, duros e ásperos por vezes da família, que nos deu a vida. Precisamos tanto olhar para nós mesmos e vermos que a maneira de viver Jesus no externo é antes aceitando internamente. É muito interessante a sua resposta, mentor, até porque muitas vezes a gente não sabe nem o que é o melhor para nós mesmos, né? Só que a gente se aventura a dizer o que é melhor para o outro. E aí talvez isso é um desamor em vez de um amor, não é? Muitas vezes, nossos irmãos espirituais sempre nos orientam ao caminho da retidão, do silêncio e do equilíbrio. Mas veja que esses pontos levantados são aqueles que nós mais fugimos. Obrigado, mentor. Agora nós temos praticamente 53 minutos de vídeo. Podemos encerrar, meu filho amado. Agradecidos somos pela oportunidade sublime daqui estar. Peço para que nesse instante feche os seus olhos, interiorize a força celestial que passa pelo seu corpo. Sinta as transformações ocorrendo nas suas células, no seu organismo. Perceba a grande modificação que ocorre no seu estado de energia, ampliando suas capacidades. E então, recobramos uma vez mais a nossa consciência. E aos poucos, mexendo os pés, as mãos, recebemos as curas do alto. Paz e luz. Namastê. Tudo bem contigo, Jordelei? Tudo bem, numa leveza muito grande pelo espírito que veio, né? E não o conhecia. Seja muito bem-vindo à nossa egrégora, né? Ele não declinou o nome, então seja muito bem-vindo, nosso amigo orientador. Mas está tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É sempre muito bom mesmo estar com vocês. E espero que estes ensinos reverbere sempre na nossa existência. Não posso dizer na nossa,
que primeiro para nós. Nós desejamos aqui do Portal Paz a você uma semana linda, um fim de semana especial. Como não sabemos o dia que vai, pode ser uma sexta, pode ser uma segunda. Então, se for uma segunda, uma semana linda e especial. Se for uma sexta, que o fim de semana e a semana seja ainda mais especial. Um abraço grande, paz e luz. Por que você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?